Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno, estou gravando mais um vídeo aqui para o canal Em Busca da Verdade. E você que gosta de conteúdos, bons conteúdos, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa chegar ao maior alcance, o maior número de pessoas possíveis, certo? E dá uma curtida, não se esqueça de dar uma curtida no vídeo. E também você é muito bem-vindo aqui neste canal, tá bom? Pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esta belíssima obra, né? É esse aqui, tá, pessoal? Apologia de Sócrates, certo? Um dos diálogos de Platão, um dos belíssimos diálogos, tá? Que vai mostrar a grandeza do que foi esse filósofo, que foi Sócrates. Embora, pessoal, Sócrates não tenha deixado uma obra sequer escrita, né? Mas nós conhecemos Sócrates através do seu maior discípulo, que foi justamente Platão, certo? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao que nos interessa, tá? Então, pessoal, Sócrates foi acusado, basicamente, são duas acusações contra Sócrates, tá? Então, ele foi acusado de corromper a juventude e também de ateísmo, uma espécie de ateísmo, diga-se de passagem, para a gente entender, tá? Que foi negar, corromper a juventude, ele meio que ele incitava a juventude a se rebelar contra Atenas, né? Essa é uma das acusações de Meleto, de Ânito, tá? E de ateísmo era de negar os deuses, tá? Embora isso não proceda realmente, mas são essas acusações, tá? Então, mas a acusação, ela basicamente tem origem na forma que Sócrates abordava, né, os seus tido como sábios, tá? Que era a forma justamente a ironia socrática. Vê isso claramente, né, na República, tá? A República, esse livro eu tenho ele aqui, já o li, espetáculo de obra, obra magnífica, tá? Então, dessa forma que Sócrates aborda os, e eu vou já falar o porquê que ele começou a abordar, né, os tidos como os sábios de Atenas, tá? Então, essa forma dele abordar é que foi gerando muitos inimigos de Sócrates. Ele foi realmente ganhando muitos inimigos pela forma, pela ironia socrática, como é conhecido, a forma que Sócrates conversava, né, abordava esses sábios, esses tidos como os sábios, tá? Então, pessoal, começou basicamente com Querefonte, que era um amigo de Sócrates, tá? Querefonte, estando lá no oráculo de Delfos, fez a seguinte pergunta, tá? Em Atenas, quem era o homem mais sábio de Atenas? Ou se havia alguém mais sábio em Atenas do que Sócrates? E a resposta, né, do oráculo de Delfos foi que não, que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas, tá? Então, Sócrates meio que duvidou dessa, imaginou que havia algo errado na resposta, embora ele sabia que o oráculo pudesse não estaria errado, mas ele meio que ficou em dúvida. Então, Sócrates, né, se decidiu a investigar sobre o que o oráculo havia dito, né, que ele era o homem mais sábio da Grécia e ele mesmo o tinha como não o homem mais sábio, porque ele tinha como os mais sábios da Grécia, né, os políticos, né, os poetas, os artesãos. Então ele vai justamente atrás desses que ele tinha como mais sábios. Então quando ele vai conversar, né, questionar os políticos, justamente ele vai perceber que os políticos eles se apresentavam assim uma imagem. Os políticos eles eram tidos como sábios
por algumas pessoas, mas principalmente para eles mesmos, ou seja, eles passavam essa imagem de sábios principalmente para eles próprios, sendo que eles não eram, tá? Então, Sócrates percebeu que os políticos viviam mais da imagem, tá, do que propriamente da sabedoria, né? Na qual ele vai relatar a seguinte frase aqui dos políticos. Ele refere aos políticos, né? Ele passava por sábio para muita gente, mas principalmente para eles mesmos, quando em verdade estavam longe de sê-lo, tá? Então, a verdade passava longe dos políticos. E Sócrates, então, ele relata o seguinte para ele mesmo, tá? Pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada de belo e bom, mas este indivíduo, sem nada saber, imagina que sabe, ao passo que eu, sem saber de fato coisa alguma, não presumo saber algo. Parece, portanto, que nesse pouquinho eu ultrapasso em sabedoria, pois embora nada saiba, não imagino saber coisa alguma. Então, aqui é tirada aquela frase, né? Célebre frase, só sei que nada sei. Porque Sócrates, ele era sábio por justamente ter conhecimento da sua própria ignorância, enquanto os sábios, os sofistas, os políticos, os artesãos, os poetas achavam que sabiam de alguma coisa sem nada saber, tá? Então esse é a sabedoria de fato de Sócrates, né? Que julgava nada saber, né? E outro detalhe, pessoal, para a gente discorrer aqui, para a gente não entrar completamente na obra, mas eu vou falar algumas partes. O interessante é que você mesmo busque, né, estudar sobre esta grandiosa obra, sobre essa esplêndida obra, né? Então, quando se fala dos políticos, que eles têm essa imagem deles próprios, né? Enquanto que os poetas, né, para Sócrates, os poetas, eles não são sábios, eles têm uma espécie de inspiração, dom natural, até uma inspiração como que dos adivinhos e até dos profetas, mas de fato não é a sabedoria por si só, tá? Ou per se. Enquanto os artesãos, né, eles dominam a, a arte ali em si, tá? Mas estão longe também de ser sábios. Então Sócrates ele tem essa como que seja a missão de Sócrates, né? Abrir os olhos das pessoas, tá? Fazer com que as pessoas busquem a sabedoria, busquem esse bem transcendente, tá? Na qual nós vamos encontrar, né? Aqui na República, bem aqui na República de Platão, essa saída da caverna que é justamente abrir os olhos para o mundo, para a própria realidade, tá? Para o mundo das ideias. Então, pessoal, Sócrates tem todo esse discurso da condenação, na qual Sócrates vai fazer um belíssimo discurso, né? Na qual ele vai fazer a sua própria defesa de uma forma branda, de uma forma bem realista, tá? Ele nem sequer, né, vai pedir uma espécie de advogado de defesa, de coisa alguma. Ele vai simplesmente fazer a defesa dele próprio, baseado em sua própria vida, no que ele fez para a cidade de Atenas, que é justamente querer abrir os olhos das pessoas, tá? Que as pessoas viviam muito por aparências, né? Os próprios políticos viviam, pregavam essa imagem, essa coisa superficial, enquanto Sócrates ensinava principalmente os jovens a viver de uma forma sábia, de uma forma prudente, tá? De uma forma que eles não buscassem o que era imediato, mas o que era transcendente, ou seja, que os jovens, que os cidadãos atenienses buscassem viver baseado nas virtudes e não
meramente nos prazeres imediatos, nas coisas imediatas, tá? Então, pessoal, deixa ler aqui uma passagem que já está na última página, tá? Aqui já é a última página da Apologia, tá? E Sócrates vai falar da seguinte forma. Antes de finalizar aqui, Sócrates ainda vai falar uma parte importante na qual, quando ele é condenado, deixa eu olhar se eu encontro aqui, quando ele vai relatar que vão até pretender até liberar Sócrates, né? Não condenar Sócrates, mas para ele deixar esse modo de vida, ou seja, para ele deixar a filosofia de mão. Mas ele vai dizer, se for para me libertarem, para eu não ser condenado e eu deixar de filosofar, eu prefiro morrer, tá? Porque filosofar é uma forma de vida, é a busca da verdade, é a busca pelo bem. Então, a filosofia trata, é uma forma de vida, é uma forma de sabedoria de vida, tá? Então ele vai dizer, né, que ele prefere 1000 vezes morrer do que deixar de viver, de praticar a filosofia. Então, pessoal, Sócrates tem essa grandeza de fato buscar abrir os olhos dos atenienses e nossos olhos também, porque isso é bem atual, impressionante como é atual, né? E Sócrates vai relatar o seguinte, né, a mensagem última que ele vai deixar para os juízes, né? E ele vai falar o seguinte: e contudo, só lhes peço uma coisa: quando meus filhos crescerem, senhores, castigai-os, importunai-os, como eu vos importunei, sempre que o virdes mais preocupados com as riquezas ou com o quer que for do que com a virtude, e no caso de imaginarem ser alguma coisa, não sendo de fato coisa alguma, repreendei-vos como eu vos repreendi, por não cuidarem do que devem e pensam que têm algum valor quando realmente nada valem. Se assim fizerdes, ter-me-eis tratado com justiça a mim e a meus filhos. Mas está na hora de nos irmos, eu para morrer. Aqui já é o relato final, tá? Porque ele já foi condenado. Então ele vai falar: eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. Portanto, quando Sócrates foi acusado de ateísmo, Sócrates não era ateísmo, ele simplesmente pregava o Deus, porque é inadmissível que uma divindade, os deuses, eles viviam dessa forma, de se degladiarem entre si. Então, para Sócrates não tem como, porque sendo o bem, né, o bem, o justo, o belo, não tem como o bem praticar o mal, como, como faziam os deuses. Ora, aqui ele se enfureceu tanto, né? Se enfureceu. O próprio Dionísio, né, que é o culto ao vinho, aos prazeres, né? Então, não faz jus a um Deus viver dessa forma, ser dessa forma. Então, para Sócrates, né, ele pregava o Deus, tá? Já é algo belíssimo, na qual nós devemos buscar buscar viver, né, baseado nas virtudes e na busca pelo bem, na busca pela verdade, por esse bem transcendente, tá? Lembrando que a verdade, pessoal, ela não a verdade tem de caráter absoluto, a verdade, certo? Então, depois a gente pode até gravar outro vídeo falando sobre a verdade, né? Verdade no contexto da filosofia clássica, não da filosofia moderna e contemporânea, que traz uma espécie de subjetividade à verdade que é extremamente é um termo filosófico extremamente errôneo, a verdade ser subjetiva, tá? Em todos os aspectos.
Então, pessoal, muito obrigado. Você que ficou até aqui para assistir este vídeo. Eu repito, né? Estudem, busquem estudar a apologia de Sócrates. Aqui ficou muita coisa para ser abordado. Aqui era só o que eu fiz aqui foi uma abordagem bem superficial, tá? Justamente para instigarem vocês a pesquisar sobre esta belíssima obra sobre a vida desse grande filósofo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.